essa é outra manifestação de amicus curiae, que também foi trazida pela Lei 9868. A lei da ADPF, como eu já adiantei para vocês, e nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre uma polêmica que existe, se a lei da ADPF, no artigo 6º, criou a figura do amicus curiae ou apenas uma abertura procedimental, mas eu já noticio para vocês de antemão que a lei da ADPF, também, segundo a interpretação do Supremo, postula essa possibilidade. Até porque, só também abrindo um parêntese aqui para a gente se lembrar, a gente sabe que a ação de descumprimento de preceito fundamental ela pode funcionar de duas formas. Uma forma como uma ação praticamente que direta de controle de constitucionalidade, ou então de uma forma incidental, ou seja, nós temos várias demandas ocorrendo lá no baixo clero, viu? Lá na negada jurisdicional, né, Fred? Lá no pirão, certo? E essas questões controvertidas precisam ser solucionadas, é preciso dar um ponto final de sair. Então, é convocado o Supremo a fazer isso, se há um preceito fundamental que está sendo interpretado. Então, essa é pela via incidental. Então, nós temos também a possibilidade de intervenção desse amigo da corte, desse que quer a melhor interpretação da norma. Interessante também é que lá no sistema dos juizados especiais federais, o recurso extraordinário ele tem o efeito erga omnes. Por incrível que pareça, quando a gente estuda controle de constitucionalidade, a gente vê assim, o paradigma é esse. O controle concentrado, ele é um controle que se dá quando o órgão de controle, no caso, por exemplo, o Supremo, ele faz o controle através da via da ação e vai lá, examina uma norma. Se ela for constitucional, deixa ela no ordenamento, mas se ela não for constitucional, através de um ato de legislador negativo, ela tira aquilo ali daquela pirâmide bonitinha de Kelsen, certo? Mas aí a gente tem uma outra forma de controle também, lá do direito norte-americano, que a gente foi buscar, que é um controle difuso. Nesse, qualquer juiz faz o controle. Os tribunais, sim, mas não monocraticamente. Daí a força que tem o juiz de primeiro grau nesse país. Isso aí a gente não pode desconfiar. Mas todo juiz faz o controle difuso de constitucionalidade. Só que é no caso concreto. Não tira norma nenhuma do ordenamento. O juiz não declara norma nenhuma inconstitucional. Ele vê que a norma é inconstitucional e deixa de aplicá-la. Porque ele não pode declarar, quem declara é esse outro aqui. É o controle concentrado, que quem faz é o Supremo. Ele aqui, essa norma é inconstitucional, vou deixar de aplicá-la. E ele pode fazer isso. Aqui não. Ele diz essa norma, através de uma ação, é inconstitucional e sai essa norma do ordenamento jurídico. Também, se ele disser que é constitucional, agora a gente tem a ação declaratória de constitucionalidade e aquilo ali vinculativamente é constitucional. Então, no sistema do controle difuso, a gente chega a fazer o controle lá até o Supremo através do recurso extraordinário. Só serve no caso concreto, regra. Mas lá nos juizados especiais federais, até por uma questão de dar celeridade e tudo mais, a lógica é outra. Quando o Supremo pega por exemplo, um só recurso extraordinário lá do sistema do juizado, analisa e diz, olha, vamos ver aqui, esse benefício previdenciário aqui é devido assim, assim, assado. Quando o Supremo disser isso aí tem efeito erga omnes, ou seja, se aplica os efeitos desse outro controle que eu falava para vocês, que é o controle concentrado, lá no controle difuso. Certo? Então, isso é uma possibilidade trazida pela lei dos juizados especiais, onde o recurso extraordinário, que é de controle difuso, tem efeito contra todos. Por conta disso, é preciso ter lá a figura do amicus curiae, é preciso, sim, ter a figura do amicus curiae, para dar luz ao Supremo da melhor interpretação, porque se o Supremo disser que é X e não é Y, certo? Quem queria que fosse Y, está lascado. Porque isso aí vincula o sistema do juizado. Por conta disso, nós temos lá a figura do amicus curiae. Então, no nosso ordenamento, nós temos essas manifestações. E ainda, na repercussão geral, coisa nova, né? Novidade aí que nós temos. Antes disso, na súmula vinculante. Vamos logo para a súmula vinculante. Também na feitura de súmula vinculante, edição
como é que se diz? No procedimento de edição, revisão, cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o relator poderá admitir, isso lá na lei da súmula vinculante, por decisão irrecorrível a manifestação de terceiro na questão, nos termos do regimento interno do Supremo. Lamentavelmente, isso aqui foi interpretado assim, ó. No procedimento de edição, revisão, cancelamento, lamentavelmente, quando o Supremo começou a editar as primeiras súmulas vinculantes, na presidência da ministra Helen Grace, alguém quis se candidatar a amicus curiae e ela não deixou. O tribunal não deixou. Eu digo lamentavelmente e vou justificar no futuro aqui da nossa conversa, que vai dar tempo de dizer, daqui a pouco, por conta da importância desse instituto. Ela disse que isso aqui é para revisão, cancelamento de enunciado e súmula vinculante, mas para edição, não. Quando eu li para vocês assim, não estou inventando, não. No procedimento de edição, revisão, cancelamento. Não, mas não é edição, não. Por quê? Porque, como diz um professor João Maurício Adeodato, né, o Supremo tem uma teoria do quem é tu, tá tu. Né? Quando o Supremo diz assim, essa roupa de Magdala é branca, aí o sujeito disser, não, ela é preta, mas quem é tu, tá tu? Para dizer isso, o Supremo diz que é branco, é branco. Agora pode mudar tudo que for de branco para preto e preto para branco. Né? Isso é uma grande verdade. Mas se castrou um instituto democrático quando a letra da lei diz uma coisa e o Supremo interpretou de outra forma. E, como eu dizia, na repercussão geral também, a repercussão geral são aqueles temas em que o Supremo diz admito o recurso, não admito o recurso extraordinário. Né? Se ele disser que o seu recurso extraordinário não tem repercussão geral, babau. O seu recurso extraordinário não chega ao Supremo. Então, ele diz assim, matéria relativa a uma contribuição qualquer aí no direito tributário, não tem repercussão geral. Se ele disser isso, morreu. Quem tiver esse tipo de recurso extraordinário aí para subir, pode começar a pagar lá o tributo, porque não tem jeito. Então, para a feitura dessa ideia, ou seja, nós estamos sempre analisando aqui o quê? O direito objetivamente falando, não é no caso concreto de Zé contra Raimundo. Certo? Mas sim, num caso, objetivamente falando, de aplicação da norma. Se ele disser assim, morreu. Objetivamente falando, isso aí não é relevante. Não tem repercussão geral. Se ele disser assim, seu recurso, você pode, viu, começar a pagar e tomar dinheiro emprestado e a pagar o FIS, porque não tem mais jeito. Então, o tema de repercussão geral não está julgando no caso concreto. No caso concreto, aí vai ser o mérito do recurso, certo? Então, como ele cria tópicos ideológicos, ideias lá de que isso e aquilo outro não é repercussão, ou não é repercussão geral, para a criação desse enunciado, digamos assim, dessa ideia, a manifestação do amicus curiae. Também, novamente, nós temos aí um direito objetivamente falando. Bom, eu vou bater 1000 vezes nessa tecla com vocês, me perdoe, certo? Mas por que é que esse instituto é tão importante, Paulo de Tarso? Por que é que você vem aqui dizer que esse instituto é um instituto democratizador do Poder Judiciário? Eu digo isso considerando coisas que estão acontecendo no dia a dia da gente. Primeiro, nós temos seis súmulas vinculantes aí a dizer o que é ou não a aplicação da norma constitucional. Então, democratizar esse debate, trazer instituições, como, por exemplo, nós tivemos lá no caso das células-tronco, na ADIM 3.510, para dizer se aquilo ali é vida, se não é, se tem proteção jurídica, se não tem, etc., isso é da máxima importância. Isso não pode ficar fechado ao grupo de juristas, dos donos da verdade, certo? Daqueles que tratam o direito como uma ditadura do quem é tu, tá tu. Então, é preciso sim que instituições, tecnicamente falando, que conhecem bem aquele assunto, se manifestem, afirmem o que é pró e o que é contra uma determinada decisão do Supremo, a consequência que isso vai acarretar na interpretação do ordenamento.